Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é a Devanira Aparecida Pinheiro, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade. Olá, Deva, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Bom, Deva, sua tese recebeu o seguinte título: Identidade étnico-racial e Universidade. A dinâmica da visibilidade da temática afrodescendente e as implicações eurodescendentes em 3 instituições de ensino superior no sul do país. Por que você decidiu, então, fazer essa pesquisa? Pois é, Vanessa, eu fui, desde que vim para o Rio Grande do Sul, eu sou paranaense, né, de Apucarana, e saí para estudar. E trabalhei em Santa Catarina, né, Itajaí, Santa Catarina. Depois eu vim para cá e aqui eu comecei a perceber uma grande diferença na situação de relações, de acolhimento, né, uma diferença muito grande do Paraná e Santa Catarina. E quando a gente iniciou os trabalhos na comunidade, na Vila Duque, com os padres jesuítas, foi mais tranquilo, assim, porque no social tudo é mesmo nível, igual. Mas ainda assim a gente percebia alguns ruídos, algumas reações, assim, para mim muito incompreensível, eu não entendia. E depois, vindo para a universidade, para a Unicinos, eu comecei a perceber que realmente aquela realidade que eu sentia e percebia lá na vila, aqui ela se intensificou com muito mais força, e fui percebendo ao longo do tempo que realmente havia uma dureza, uma situação. Eu mesma passei por muitas situações indesejadas, assim, de sentimento mesmo, de, poxa, por que acontece isso aqui e tal, né? E aí a gente foi percebendo. E na organização dos trabalhos, eu fui contratada em 99 para coordenar e criar, junto com o Padre Ivo, o programa de diálogo interreligioso. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque havia aí alguns preconceitos velados que eu não conseguia entender. E nessa ocasião também tinha uma monitora, a Débora, né, que hoje trabalha comigo no NEAB, e a Débora é branca, parecida contigo até, né, a Débora. E a Débora do Espírito Santo também começou a sentir. Então eu brincava muito com ela já desde 99, olha, você e o Padre Ivo cuida da brancaiada, que eu vou cuidar da negrada. Né? Então desde lá então a gente veio percebendo que realmente havia essa dificuldade de acolhimento, nas recepções, nos olhares, nas posturas. E isso foi me chamando a atenção, porque havia alguma situação. E fui criando o diálogo interreligioso com os líderes religiosos na época, né? E os líderes religiosos foi um baluarte, assim, de auxiliar a gente nessa prática, nessa percepção, nas discussões, e também percebendo isso, né? Então, eu sempre penso assim que nada é por acaso, né? Os líderes religiosos, cada um de uma religião diferente, a gente fazia os contatos nos locais. E isso, então, foi cada vez mais amadurecendo a minha percepção, a minha visão. Eu sempre fui para o Paraná. Lá é como é que se diz? A gente passa a arejar a cabeça, a mente. E em Santa Catarina também. E aí, quando chegava aqui, novamente, aquele sentimento pesado, uma coisa que não tinha explicação. E sempre vinha de algum lugar. E esse lugar é que eu busquei aprofundar. Aí comecei a fazer algumas leituras. Aí tem uma autora, a Eliane Cavaleiros, que ela esteve aqui em 2007 para 2008, e aí ela ajudou a perceber isso também. Ela disse, nossa, aqui tem uma coisa que paira no ar, né? Uma situação velada. Aqui tem um racismo velado institucional muito grande. E então, ali eu me dei por conta realmente de que essa situação sentida, ela era real, ela não era abstrata. E aí veio a ideia, então, de fazer essa análise junto a essas 3 instituições de 3 estados diferentes. Sim, com certeza. E daí, a partir realmente daqui, desse estado,
Aí, participando de outras atividades no Estado, fui percebendo isso também. A dificuldade da população negra se organizar, manter um trabalho, se manter no emprego, se manter num grupo. E dentro da Unicinos, quando eu entrei a primeira vez, eu perguntei para o Padre Ivo, quando ele veio me mostrar a universidade, me apresentar a universidade, a primeira coisa que eu perguntei para ele, aqui não tem negro? Aí ele disse, alguns, mas não tem muito, mas se procurar, tem. E aquilo ficou na minha cabeça assim, por que não tem negro aqui? Por que a ausência dos negros aqui? E isso foi me inquietando, né? Ao mesmo tempo, fui lendo muitas coisas, fui percebendo, e realmente culminou nessa tese de doutorado. E também a Débora, ela também foi percebendo, porque ela é de outro estado, do Espírito Santo, ela foi percebendo também, e trazendo algumas experiências também, e isso foi contribuindo, tanto que o TC dela foi um branco na psico, deu um branco na psico, né? Porque ela foi percebendo isso nos atendimentos, que a forma de acolhida, o sentimento, o outro, essa indiferença do outro, que o outro, o complicado, aí tem um complicador, tinha um complicador e tem, que eu busco pesquisar e aprofundar, que o outro não percebe, que o outro é o tido branco, né? Que eu chamo sempre, eu coloco entre aspas, o tido branco, porque ele não é branco. E aí fui estudando, fui buscando alguns autores que discutiam a temática, a própria Eliane Cavaleiros também falou, até ela falou de dois autores de Blumenau, que estudou a população alemã de Blumenau. E existem muitas pesquisas, Deva, voltadas para esse assunto? Olha, no Brasil, o primeiro autor que trabalhou foi nos anos 50, o Guerreiro Ramos, né, que é um autor que eu resgato também na tese de doutorado, um referencial, que trabalhou sobre a patologia do branco brasileiro. E isso, tudo aquilo que estava empírico, que eu sentia, que eu percebia, mas não tinha uma visibilidade disso, né? Tanto a Eliane Cavaleiro, quando ela esteve aqui, auxiliou a gente nisso, e depois as leituras desses autores. E uma outra autora que também eu descobri foi a Vron Hare, uma australiana, e ela é branca, e ela sempre buscou pesquisar isso. Ela acho que tem uns quase 20 anos, 25 anos de pesquisa nessa temática, né? E ela tem um livro chamado Multiculturalismo e a Branquidade. Aí eu peguei esse livro, né? Encontrei esse livro e eu e a Débora fomos folhear esse livro já em 2008, 2007, 2008. Eu falei, nossa, aqui tem ouro, aqui tem uma teoria que nós vamos precisar trabalhar. Então, nós fomos lendo e depois também um outro livro que me ajudou muito foi A Psicologia Social do Racismo e as questões do branqueamento, que também traz essa discussão voltada para o branco, para o olhar, para o jeito, e a pergunta desse ser branco, o que é ser branco? E esse livro faz esse questionamento. Quem é o branco? O que é ser branco? E depois, então, eu fui aprofundando as leituras e trabalhando, e isso foi me aliviando enquanto pessoa também, e auxiliando o próprio Padre Ivo também a perceber isso. Tá certo, Deva, na sequência a gente fala mais sobre isso. Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.